gente vai trabalhar hoje, aula 29 e 30, com respeito ao núcleo celular. Nós vamos dar a sequência para a gente conhecer o material genético, vamos descrever o núcleo, vamos compreender os processos de divisão celular coordenado pelo núcleo, toda essa como base para o nosso estudo de genética, que, se eu não me engano, vai pegar esse bimestre todinho, e possivelmente o último bimestre. Então, a gente já tem estudado a respeito dos componentes celulares, estudamos as organelas, e agora a gente vai dar prosseguimento à última estrutura que ficou para a gente compreender, que é a estrutura nuclear. Então, vamos descrevê-la um pouco como parte do conteúdo, para que a gente possa entender a sua anatomia e também a sua funcionalidade. Se vocês não estiverem visualizando o meu material, vocês enviem uma mensagem, tá bom? Eu espero que todos estejam visualizando. Bom, o estudo do núcleo há muito tem sido estudado sobre a sua importância. Alguns experimentos demonstram a importância do núcleo para a célula. Alguns foram feitos com amebas e outras, como esse de Hamelin, foi feito com algas acetabulares. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram as algas que tinham alguma estrutura diferenciada, no caso aqui a parte do chapéu, e o núcleo ficava numa outra porção dessa alga, uma alga unicelular, certo? Então, eles fizeram o quê? Eles separaram, fizeram um corte, tá? Viram que a parte sem núcleo não desenvolvia, ela morria, e viram que a parte do núcleo, depois, a parte que tinha a parte nuclear, regenerava a parte superior, ok? Sabiam já dessa característica, mas eles fizeram uma porção a mais nesse experimento. Eles pegaram o núcleo de uma alga e outra e trocaram. Então, vocês veem aqui, esse núcleo veio para cá e esse núcleo veio para cá. A consequência, esse transplante de núcleo foi feito, e a consequência é que na acetabulária crenulata, que é essa aqui, ela desenvolveu o chapéu da acetabulária mediterrânea, devido ao núcleo dela estar aqui, enquanto que a acetabulária mediterrânea, essa aqui, ela desenvolveu o chapéu da acetabulária crenata, devido ao núcleo desta estar transplantado aqui. Assim, eles perceberam que o núcleo era responsável, tá, pelas funcionalidades celulares. Pode ser um experimento aparentemente simples, mas eles não tinham noção da importância e funcionalidade nuclear. Então, esse experimento demonstrou que o núcleo, ele coordenava as estruturas internas da célula. No caso aqui, coordenou a produção de substância, das características daquele indivíduo. Tá? Então, a partir daí, sabendo disso, mais estudos com o avanço do microscópio, a gente pôde compreender de forma profunda as estruturas nucleares, assim como suas funcionalidades. Então, a gente percebe que a membrana nuclear, ele é um envoltório duplo, aqui vocês podem ver, aqui seria o envoltório, tá? Aqui tem uma face da membrana e aqui outra. A face externa, se vocês percebem, ela continua com o retículo endoplasmático, nesse caso aqui é o rugoso, ele tem uma continuidade com o retículo na face externa, e a face interna é voltada para a parte interna do núcleo, mas ela tem contato íntimo com essa lâmina nuclear, que está
em risco azul, tá? Ele tem um contato íntimo aqui. Existe também uma substância, uma matriz ou nucleoplasma que está preenchendo internamente aqui, essa parte central. A gente tem o nucleolo, que tem um condensamento maior de estruturas de RNA e formadoras de RNA. Então, os ribossomos são formados no nucleolo. A fonte originadora dos ribossomos é o nucleolo. E nós temos a cromatina, que é o material genético que nessa imagem se apresenta disperso no nucleoplasma. Essas seriam as estruturas, a anatomia interna do núcleo. Tem também os poros, tá? Os poros, eles não são simplesmente orifícios do núcleo, eles são um complexo de proteínas que vão formar o complexo de poro. Então, vamos olhar com mais detalhes os poros. Então, aqui a gente tem a membrana dupla do envoltório, aqui, nuclear, a face externa, a face interna, e toda essa estrutura, parecendo uma cesta de basquete, é o complexo do poro, tá? Existem mais ou menos 100 proteínas ali envolvidas, tem um formato octogonal, tá? Um tamanho de 9 nanômetros, e ele está, por ele, existem mecanismos de transporte de substâncias, tanto passivo quanto ativo. Então, nós temos realmente um complexo, e temos uma funcionalidade muito grande. Vamos lembrar que vai haver um intenso transporte de substância, tanto para dentro do núcleo, que são substâncias provenientes do processo digestivo, da nossa alimentação, que são os elementos para formar o próprio ácido, os nucleotídeos, vamos dizer assim, né? O ácido desoxirribonucleico, o ácido ribonucleico, esses materiais que são formados, a matéria-prima vai entrar ali dentro vai haver processos de transcrição, de duplicação, vai ter processo de produção de RNA, e esses processos químicos e bioquímicos que ocorrem ali dentro vão ter que sair essas substâncias, e eles passam pelo complexo do poro, moléculas muitas vezes grandes. Então, eles vão fazer esse controle de transporte ali. Aqui a gente apresenta outra imagem, uma outra função muito importante, que você percebe que esse complexo do poro, tá? Ele está ligado ao envelope nuclear, tem a lâmina nuclear, então toda essa estrutura unida, ela permite ter mais estabilidade, tá? E essa estabilidade é importante durante a intérfase, que é o período em que as atividades nucleares estão ocorrendo, os segmentos de cromatina estão sendo transcritos, a célula está crescendo, está tendo todo o seu metabolismo funcional. Quando houver a divisão celular, né, que a célula tem seu ciclo de vida em intérfase e divisão celular. Aí nós vamos ter o quê? Uma fragmentação tanto do complexo do poro, quanto de toda a estrutura do envoltório nuclear. Antigamente, o envoltório nuclear era chamado de carioteca. É possível que ainda em algumas literaturas vocês ouçam esse termo, mas ela foi modificada e atualmente é usado em envoltório nuclear, tá bom? Foi atualizado essa nomenclatura. Aqui, novamente, uma imagem do núcleo, mostrando de uma forma bem simples os seus constituintes, da qual nós vamos descrever, e eu coloquei aqui o conteúdo para facilitar o estudo de vocês. Então, a carioteca, que é um envoltório, que a gente não denomina mais assim, tá? Então, é envoltório nuclear, desculpa, depois eu vou inverter, eu queria falar o contrário, envoltório nuclear, ou carioteca, né? Que é as duas membranas, membrana dupla, com poros,
para haver transporte de substâncias através do complexo do poro, o nucleoplasma, né, que também tem alguns termos são usados, cariolinfa, suco nuclear, a gente pode ouvir também essas nomenclaturas, que é o material amorfo, o material composto de água e proteínas, a substância coloidal, que vai estar ali dando estabilidade, base de reações químicas, de transporte de substâncias que vão acontecer nessa substância, o nucleolo, que é o corpúsculo mais denso, né, ele não vai ter uma membrana que envolve, ele tem uma densidade maior, ele tem um aspecto, inclusive, que alguns descrevem como esponjoso, tá? E ele vai estar em contato direto com a substância do suco celular ali, e ele é rico em RNA, como eu já descrevi para vocês. Agora a gente vai descrever um pouquinho sobre o material, né, que é a cromatina, material genético, tá? O material genético, ele pode se apresentar de duas formas. A gente pode ele se apresentar dessa forma, desespiralado, tá? Que é chamado de cromatina, e o aspecto espiralado, que aí a designação muda e passa a se chamar cromossomo. Então, cromatina e cromossomo é o mesmo material, só que de forma diferente a se apresentar. Descondensado é cromatina, presente no núcleo interfásico, cromossomo mais condensado, que se apresenta na fase de divisão celular. Tá? A cromatina, a gente está falando de um modo geral. Se nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, nós, né, seres humanos, 46 cromossomos, na hora que isso descondensar, eu vou ter 46 filamentos. Esses filamentos ficam emaranhados e formam a cromatina. Então, todos os 46 filamentos de forma emaranhada é a cromatina. Cada filamento individualizado, descondensado, é chamado de cromonemas, tá? Então, cromonemas seriam os fios individualizados da cromatina, só que elas não são muito visíveis, muito distintos. Aqui, nós podemos ver o núcleo interfásico, como ele se apresenta. A gente não consegue individualizar a cromatina e os cromonemas, porque estão todos aqui nesse amaranhado, mas vocês percebem que existem algumas regiões mais densas, mais escuras, e outras menos densas nessa ilustração, tá? As mais densas, tá? A gente chama de heterocromatina. As menos densas, a gente chama de eucromatina, tá? Na intérfase, isso aqui é muito importante, pois a transcrição, ela vai acontecer nessa região distendida, mais distendida, da eucromatina. A heterocromatina, ela está aqui, mas ela não vai, vamos dizer, participar dos processos de transcrição da síntese proteica. À medida que os cromonemas vão entrar na divisão celular, eles vão se espiralizando, condensando e se tornam mais individualizados. Então, vamos continuar aqui descrevendo mais os cromonemas, de forma individualizada, né? Então, a gente tem aqui o material genético, o DNA. Esse material genético, ele não se encontra simplesmente dessa forma, ele está associado a um complexo de 8 proteínas chamado histonas, que vão fazer um enrolamento inicial, tá? Esse enrolamento aqui vai dar 2 voltas.
essas estruturas vão se agregando, se unindo, os nucleossomos, se condensando até formar o cromossomo, tá? Então, vamos com calma agora. Então, tá aqui, ó. Então, seria isso. A heterocromatina, ela vai estar dessa forma. A eucromatina vai estar dessa forma, ou seja, vai haver porções distendidas para permitir a transcrição no RNA mensageiro necessário para a síntese proteica, ou seja, essa região aqui é uma região ativa, onde vai estar uma intensa atividade de transcrição, onde vai ter a produção, né? São os genes, as sequências de DNA que vão ser transcritas. Essa região são regiões que nunca serão transcritas. Mas por que elas estão ali? Porque vamos lembrar que o material genético ele é idêntico para todas as células, mas nem todas as células têm a mesma função. Então, na célula do fígado, as funcionalidades dessa célula vai ser determinada pelos genes ativos dessa célula. Então, as regiões genéticas que vão estar na forma de eucromatina nas células do fígado vai caracterizar a funcionalidade. Já numa célula do neurônio, um astrócito, por exemplo, né, que é uma célula é um tipo de célula de glia, que apoia os neurônios, ele vai ter uma outra região, possivelmente algumas em comum, né, que são funcionalidades em comum, mas outras regiões da forma de eucromatina e heterocromatina. Então, ele vai ter outras áreas daqueles mesmos cromossomos que vão estar ativas e outras áreas inativas. Podem ser iguais ou podem ter diferenças entre um tipo de célula e outro, tá? Mas como o material genético é o mesmo, eu vou ter essas regiões de diferenciação. E aonde esse processo vai acontecer? Lá na embriologia, no processo de diferenciação dos tecidos, a gente vai ter essa determinação desse processo. Em qual material vai se tornar heterocromatina e qual vai se tornar eucromatina. Tá? Por que que depois de um tempo, isso aí vai se condensar cada vez mais? Na hora de formar os cromossomos, eu tenho que interromper um pouco o papel fisiológico e preocupar com a separação dos cromossomos. Então, essa estrutura vai ter um condensamento ainda maior, tá? Vai passar por um processo de enovelamento. Então, vamos lá. Aqui está o DNA, aqui está, né, as porções delas envolvidas com as histonas, essas são 8 tipos de proteínas, tá? Então, a gente tem aqui as histonas, os tipos H1, H2, H3, H4, vão ter 4 tipos, e vão ter 2 de cada tipo. H1A, H1B, H2A, H2B, a gente vai ter 2 de cada tipo, nessas 8 formam um octâmero, e aí o DNA, ele faz uma volta, 2 voltas, se não me engano, acho que 2 voltas e meia, nesse octâmero de histona, tá bom? Agora, no processo de condensação, vai haver uma aproximação maior, e os grupos de histonas entre si também, eles vão ficar num aspecto meio estrelado, um arranjo, em vez de ser um arranjo linear, ele fica um aspecto estrelado, fazendo uma volta sobre ele mesmo, como se fosse um tubo, de uma forma tubular. Isso diminui o tamanho do cromonema, eu vou diminuir mais ainda, porque eu quero condensar essa estrutura. Mesmo, aí eu vou ter um tubo de histonas agregadas ali, né, juntamente com o DNA. Aí esse tubo ainda vai dar um enovelamento, ele vai dar voltas. Então, essa linha aqui seria esse tubo, tá? Então, essa linha aqui seria esse tubo. Ainda vou dar uma volta, tá?
Vou dar uma volta ainda para poder diminuir o aspecto, aquele aqui aumentado, ó. E essa volta ainda vai dar voltas entre si, que vai anovelar, formando o aspecto, esse aspecto condensado. Então, o que a gente está fazendo é diminuir o espaço, e ele se torna mais visível, tá? Isso é muito comum, a gente no dia a dia, a gente enrola o fio, metros e metros de fio ao redor de um tubo, a gente tem a gente já faz isso no nosso dia a dia, então a célula também vai fazer, é óbvio, de uma forma mais organizada e complexa, tá? Com maiores detalhes, para vocês verem, aqui está, né, as 8 estruturas, os 8 estonos, 4 na face de baixo, 4 na face de cima, aqui o DNA fazendo essas 2 voltas, e fica 2 voltas e um pouquinho mais, aqui a estona H1 ajudando a dar estabilidade, tá certo? A esse complexo. E no enovelamento, aqui está essa estrutura chamada de nucleossomo. Essa aqui, ó, é chamada de nucleossomo. Os nucleossomos adquirem esse formato aqui, ó, meio estrelado, e vão rodando entre si, formando um tubo. Ele fica dando essas voltas, formando esse tubo aqui. Tá? Com aproximação, aqui está afastados as proteínas H1, tá vendo? Aqui elas estão encostadas, ó. Tá? Então, vai haver uma atração entre as proteínas da histona H1, conferindo esse formato no momento da divisão celular, individualizando os cromonemas, formando o que agora a gente vê nos cromossomos, tá? Então, aqui a gente já está continuando, né? Vamos ver agora, anatomicamente, um cromossomo. Os cromossomos são todos iguais? Não, eles têm formatos diferentes, eles têm tamanhos diferentes. Os cromonemas, os filamentos de DNA, vão ter tamanhos diferenciados. Então, eu vou formar cromossomos de tamanhos diferentes. Então, esse seria um cromossomo, tá? Mas, professora, por que a gente não vê assim? A gente vê assim. Porque se é um filamento, ele teria que ficar assim. Só que o cromossomo, vamos lá, ele é como a condensação da cromatina. Isso só vai acontecer para a divisão celular no processo de mitose e meiose. Antes desse processo de condensação, ocorre a duplicação do material genético, a replicação. Por isso que, na hora que esse material vai condensar, ele parece um X, porque ele só vai ocorrer depois da duplicação, da replicação do DNA, tá? Então, na verdade, um cromonema condensado seria isso, mas isso não ocorre, porque a condensação sempre vai acontecer no cromonema duplicado, tá? Então, por isso que a gente vê o aspecto de X, por causa da outra fita duplicada, tá certo? Então, esse DNA, esse cromossomo dessa forma, então vai apresentar 2 cromonemas, que a gente não chama mais de cromonema, porque ele já espiralizou, é um cromossomo. Então, como que eu vou chamar essas semimetades do cromossomo? Eu vou chamar de cromátides irmãs. Quanto nome, né? Tudo C, né? Então, o cromossomo apresenta 2 cromátides. Uma é a cópia da outra, e elas estão unidas numa porção central chamado centrômero. Então, a região de união é o centrômero. Esse centrômero possui estruturas de adesão a essas cromátides e estrutura que vão se conectar às fibras do fuso, ao citoesqueleto. Essas estruturas de adesão e que vão se conectar às fibras do citoesqueleto é chamada de cinetocoro. A gente vê aqui, ó, olha. Então, aqui está o cinetocoro e a região é chamada de centrômero. Então, quando eu estou simplesmente descrevendo a posição dessa região do centrômero, a gente está, é a posição ali, tá? Agora, o cinetocoro seria essa estrutura que vai estar ligada às fibras do fuso, aos microtúbulos do fuso. Então, uma estrutura também de estrutura proteica de conexão ao citoesqueleto. Ok?
Bom, só por curiosidade, o material aqui inicialmente não apresenta, ele vai apresentar lá mais para frente. A gente tem os nossos cromossomos, nós temos 22 pares de cromossomos que vão dar as diversas características da nossa anatomia, da nossa fisiologia, de nossa funcionalidade, mas nós temos um par que determina a sexualidade do indivíduo. Todas as espécies vão possuir, na célula completa, na célula diploide, um par chamado par sexual, tá? Esse par sexual, nas fêmeas, em nós, mulheres lindas e maravilhosas, elas são idênticas, são dois cromossomos que eles caracterizaram como cromossomo X, por isso que a mulher é XX, tá? O homem, ele só tem dessa cromatina sexual X, e o outro é o Y. O X veio da sua mãe e o Y veio do seu pai, tá? Esse X, ele vai conferir características genéticas, quando a célula ela entrar em intérfase, ela vai desespiralar, como qualquer cromossomo, vai constituir ali a cromatina, mas uma coisa muito interessante acontece nas mulheres, na hora que desespirá-la, eu tenho dois X, idênticos, na verdade não idênticos, né, uma veio da sua mãe, e outro X veio do seu pai, tá? Mas são dois cromossomos X, que eu falo, dois X. Um deles não vai desespiralar, porque por que eu preciso de dois X? Né? Para não ficar disputando com o outro, eu vou ler uma informação de outro. Um desses cromossomos X continua condensado, e somente o outro X volta a ser cromatina, desespirá-la na fase da intérfase, né? Todos os cromossomos desenrolam, mas um X fica lá enroladinho. Ele fica uma massa mais condensada. Fica uma massa muito condensada. Por quê? Porque eu tenho dois X e não é necessário os dois estarem descondensados. Essa massa descondensada, bem condensada, em um dos cromossomos X, ele é fácil de ser visualizada em microscópios de menor intensidade, até mesmo no microscópio óptico é possível ver. E aí, ajuda a identificar, opa, se eu estou vendo isso no microscópio, eu sei que é menina, porque no homem, como só tem um X, ele não vai aparecer. Eu preciso de ter os dois para poder esse cromossomo ficar condensado. Então, como ele ajuda a identificar o sexo, a presença dele identifica o sexo ser feminino, ele foi chamada de cromatina sexual. Essa porção visualizada que a gente está vendo ali, esse pontinho, tá? Não é esse grande aqui, não, professora? Não, gente, isso aqui é o núcleo, tá? Seria essa aqui, ó. Seria essa porção aqui mais condensada da heterocromatina. Parece que a gente está olhando, parece que tem dois núcleos. Foi chamada corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Perdão. Então, vamos agora a gente falar um pouquinho sobre cariótipo. Deixa eu ver se eu estou seguindo a sequência certinha de vocês. Ah, não, faltou falar uma coisa aqui. Eu vou falar nesse aqui, ó. Cariótipo. O cariótipo, como a gente já tem um número de cromossomos identificado, é possível a gente tirar uma foto deles. Cada tipo de cromossomo vai ter uma aparência, porque tem tamanhos diferentes. O maior, por exemplo, o maior deles é o cromossomo que eles organizam todos aqueles cromossomos para poder estudar, óbvio, né? Da mesma forma como a gente estuda a zoologia e caracteriza os reinos, os filos, as classes, as ordens, a gente caracterizou e numerou os cromossomos, e numeramos e organizamos numa foto, dessa que vocês estão vendo aí, né, essa sequência típica chamada de cariótipo, tá? Essa sequência dos tipos, do número de cromossomos, dos tipos, dos tamanhos, da forma, ela foi caracterizada como cariótipo, tá? Quando eu faço essa imagem aqui, esse quadradinho é chamado de ideograma, tá? E ele é muito importante para a gente estudar. O cariótipo nos permite estudarmos e vermos anormalidades genéticas,
tanto quantitativas quanto na forma. A gente tem, por exemplo, na literatura, os cariótipos de uma pessoa normal, e aí se eu pegar um cariótipo de um indivíduo que está apresentando uma anomalia, apareceu uma anomalia, uma criança que nasceu sem cérebro, uma criança que nasceu com os braços colados. Será que isso é um problema genético ou foi um problema de formação fetal? Que a mãe, às vezes, entrou em contato com alguma toxina e causou uma má formação. Então, o médico, ele retira as células do indivíduo, né, do bebê, até mesmo pode ser do próprio cordão umbilical, onde possui células troncos do bebê, vê a célula, multiplica essa célula ali para ela poder estar em meiose e tira uma foto do núcleo. Amplia, tira uma foto do núcleo. O núcleo vai ter aqueles cromossomos todos meio individualizados, mas meio confusos. Ele corta, literalmente ele corta, ele individualiza um por um, vai tirar várias fotos. Ele vai cortar um cromossomo e vai agregar por tamanhos e vai formar essa imagem aqui. Aí vamos supor que no final ele percebe que tem um cromossomo a mais, tem um cromossomo a menos, tem um cromossomo que faltou uma perninha. Aí ele consegue identificar qual cromossomo e o que aconteceu com ele, qual foi a alteração do cariótipo, e podendo assim identificar aquela anomalia que está aparecendo na criança que nasceu como um problema, uma alteração genética. Tá? Então, isso é muito importante para ajudar a entender alguns problemas e buscar uma adequação da vida daquele indivíduo, daquela pessoa. Tá? Nesse ideograma, isso é uma forma de organizar, tá? Desse ideograma, o último par é o par sexual. Então, aqui vocês podem ver que esse par sexual, eles não são iguais. Esse aqui, ó, é maior que esse, certo? Então, a gente tem aqui um homem, onde esse maior aqui é o X, e esse menor aqui é o Y. E essa numeração é o par. Par 1, par 2, par 3. O maior é o 1, o menor é o Y. O Y é o menor deles. Na mulher, a gente não vai ter esse Y, e vai ter um outro desse tamanho aqui do lado, ó. Maiorzinho, um outro X. Ok? Então, aqui, ó, seria a imagem como ela verdadeiramente aparece, o cariótipo, tá? A gente pode ver aqui, como aqui já é uma mulher, ó, XX, essa representação indica que tem 46 pares. Ao total, 46 cromossomos, ó, 22 mais 1, 23, vezes 2, 46. Então, aqui seria o cromossomo e aqui a posição. Vocês estão vendo assim, não sei se dá para vocês perceber, tem até uma linhazinha aqui, ó, mostrando que foi cortado e colado. Ó, tem os quadradinhos aqui, ó, tá certo? Mostrando que a pessoa montou esse cariolo, esse ideograma. Então, essa estrutura, ela foi montada, claro que ela não vai estar assim dentro da célula, certo? Então, isso aqui é muito importante para diagnóstico, inclusive pode ser feito antes do bebê nascer, se não me engano, retira líquido amniótico, que ele pode conter alguns fragmentos, porque a criança descama, perde pele, né? Pode conter alguns fragmentos celulares do bebê, eles veem o cariótipo e analisa se tudo ok com ele. O geneticista já sabe de qual o tamanho, a forma dos cromossomos, aí consegue identificar se há algum problema. E por fim, queria falar e acabei esquecendo. Olha, o cromossomo, toda a ponta final, as pontas, ela tem uma sequência de estrutura que se repete, que é o telômero. Vamos supor, uma repetição assim. A, T, 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 T. Sempre assim. T, 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 estou inventando. É uma sequência que se repete. Aí de novo. T, 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 umas 50 vezes. Esse segmento vai se repetindo. Nessa extremidade. Tá? Então, à medida que quando a célula novinha, ela tem todos os seus telômeros, acabou de nascer. Cada vez que essa célula entrar em divisão, dividir, porque ela envelhece e morre.
Então, tem que entrar em mitose para poder substituir. Cada vez que ela se divide para substituir as que estão morrendo, aquela que está surgindo, aquela célula nova, ela perde um telômero. Perdeu uma sequência daqueles 50 telômeros. Foi para 49. A próxima, 48, assim vai. Então, à medida que a célula vai se dividindo, se diminui a quantidade de telômero. Isso é uma marcação de idade para aquela célula. Interessante, né? Quando ela chega numa quantidade de telômero, vamos supor, 10, aquela célula já começa a entrar em estado de envelhecimento, vai haver umas alterações fisiológicas internas, e essa célula entra em envelhecimento e morre. Alguns geneticistas têm tentado buscar o elixir da juventude, né? E se eu não fizer uma forma que esses telômeros... Perdão, gente, unidade. Que esses telômeros não são eliminados. Eu posso manter a célula viva por muito tempo e jovem, sem envelhecimento. Mas até hoje não se conseguiu isso, tá? E a gente pode envelhecer mais, tá? Aumentando o processo oxidativo das células, chamados radicais livres, eles eliminam com mais rapidez os telômeros. Em vez de eliminar 1, vai ser 3, vai ser 5 em cada divisão. Deixa eu ver. E para terminar, deixa eu ver se estou falando tudo. Ok. Para terminar, nós temos o genoma. Bom, genoma, cariótipo, a gente está analisando a estrutura, a forma do cromossomo. Nós vamos lembrar que o cromossomo é formado de DNA, e DNA é uma sequência de bases, né? Lembra que o DNA é uma fita dupla? É uma fita dupla, então eu tenho A, T, C, C de um lado e ET, A, GC do outro. Eu tenho bases complementares. Cada sequência de base, A com T, C com G, ali a gente conta, é contado essa sequência de bases para a gente determinar o tamanho da sequência do indivíduo. Todo esse conjunto de informações dessa sequência de bases hereditárias de uma espécie é chamada de genoma. É muito usado essa caracterização para comparar espécies, né, a quantidade, às vezes eu posso falar assim, nossa, a mosca tem só 4 cromossomos, e o ser humano tem 46, isso é poderoso, né? Mas e o tamanho do cromossomo? Então, é por isso que, às vezes, não é só pela forma, pelo tamanho. A gente, pelo genoma, consegue sequenciar, saber realmente a quantidade de bases que vai possuir e comparar entre as espécies. É claro que meus tipos de base não vai ser igual aos seus tipos de base, porque nós temos características físicas diferentes. Mas o genoma, ele é padrão numa espécie. A gente vai ter a quantidade certa. Como curiosidade, a apostila até apresenta uma tabela na página, no livro texto, que fala que o ser humano tem aproximadamente 3 bilhões de pares de base. 3 bilhões. Só o cromossomo 1, ele vai ter em torno de 250 milhões de bases. Né, a gente vai ter uma quantidade de pares de base bastante no cromossomo 1, e o menor deles é o cromossomo Y, acho que vai ter 95 milhões, mas já é muita coisa, tá certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês é isso aqui, ó, tá? Vou mostrar nessa figura. Vocês percebem que nós temos pares de cromossomos, porque um vem da origem materna, o outro vem de origem paterna. Esses cromossomos, eles vão representar, vão ter funções similares. Vamos supor, o cromossomo 1 vai caracterizar a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho do dedo, o formato da sua unha.
E o outro cromossomo 1, a mesma coisa, só que um é de origem materna e outro vem de origem paterna. A combinação dos dois vai dar o que é você, tá? Então, esses cromossomos que se param, na divisão celular eles vão se parear, eles vão se aproximar, na meiose. Esses cromossomos nós chamamos de cromossomos homólogos, tá? Então, eu falo assim, ó, esse cromossomo é homólogo a esse. E, nesse par, esse cromossomo é homólogo a esse. Mas esse cromossomo aqui não é homólogo a esse. Eles não são do mesmo tamanho, eles não apresentam as mesmas sequências funcionais, eles não vão se parear na meiose, eles não são homólogos. Então, na hora que acontece a meiose, uma questão diferente que a gente vai ver, é que esses cromossomos são todos misturados ali na cromatina, né? Eles começam a se individualizar e um homólogo se aproxima do outro homólogo, quimicamente semelhante, interessante. Vai haver essa aproximação ali na divisão da meiose. Tá? E a gente vai usar muito esse termo na genética, por isso que eu estou descrevendo isso para vocês. A questão dos cromossomos homólogos, tá? E esses cromossomos homólogos, eles vão ter uma sequência de genes, uma sequência de bases que também vão estar paralelos a outro cromossomo, tá? Esses genes que também estão se pareando vão ser de genes alelos. Então, você é uma combinação da sequência desse cromossomo e desse cromossomo. Então, a nossas características é uma combinação dos dois cromossomos, tá? E o que vai acontecer? Qual que vai dominar vai depender dos aspectos genéticos de dominância que a gente vai estudar posteriormente. Às vezes, nessa característica que a gente está analisando, cor do olho, nesse cromossomo dominou sobre esse. A cor da pele, agora esse primeiro dominou sobre o outro. Então, a gente vai ter essas relações na genética posteriormente. Eu estou vendo aqui só para a gente ver se eu não estou passando algum tópico. Esse conjunto completo de 46 cromossomos, 23 pares, é o conjunto diploide da espécie humana. A conjunto 2N, diploide, temos quanto? 46 na célula diploide. Na formação dos nossos gametas, nós vamos levar só metade dessa quantidade. Então, nós vamos ter uma célula haploide, com 23 cromossomos. Então, a gente representa como N é igual a 23 cromossomos, tá? Acredito que com isso nós terminamos e exaurimos toda a temática necessária para o nosso conteúdo, ok?